Esperando, né? O pessoal não respeita muito o horário, né? Bruna, eu vou começar justamente... Não é você, é o pessoal, né? Falta de respeito. Justamente por isso, eu acabei de mandar mensagem para ela falando que eu ia começar, mesmo só com você. Não é falta de respeito comigo, é com você, né? Que tá aí esperando para falar sobre os filhos, os nossos filhos, né? E ninguém aparece. Oi, Pro, tomou muita chuva? Bastante. Não, tá em casa, né? Bastante. Não, a gente tá na escola. Ah, meu Deus. Achei que vocês estivessem na escola. Não tem nada alagado aí, não, né? Eu tô até, tô com o Tico, tô com a Lilica. Entendi. Achei que você estivesse em casa. Então tá bom. Tô comigo. Você também tá com a Lola. Tô com o Tico, tô com a Lilica, tô com a Nina. Tá todo mundo aqui comigo. Tá todo mundo aqui comigo. E os meus amigos. Oxi, Maria, calma, respira, depois você fala de novo, vai. Calma. Pronto. Conta a história do biscoito de gengibre pra minha mãe, que eu e os meus amigos inventamos. A história. Eu vou terminar de montar a história com vocês na segunda-feira e aí eu mando pra mamãe. A gente não terminou, nós paramos na metade da história, né, na quinta-feira. Mas no começo. Mas deixa ela falar agora do assunto importante. Agora. Tá, vamos lá. Eu vou antes de começar, vou até sair um pouquinho da pauta. Na verdade, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho trabalhado muito essas histórias, né, dos contos que a apostila tem trago. E na nossa apostila, não sei se vocês perceberam, né, provavelmente vocês devem ter percebido, tem bastante QR Code, né? Uhum. Deixa eu mostrar aqui, ó, no caso dessa página, tem bastante QR Code, que são o aplicativo que vocês conseguem ler esse QR Code, porque aí vocês conseguem ter acesso não só às historinhas que eu passo, mas todo o conteúdo, vídeos, conseguem, às vezes, até mesmo algumas explicações que eu uso, vocês conseguem ter acesso, inclusive alguns jogos que são direcionados para a gente jogar com eles no tablet, vocês conseguem ter acesso. É esse aqui, ó, não sei se você consegue ver direitinho, chama RA Positivo. RA Positivo, tá, vou baixar já. Porque aí, nele você consegue, aí você só clica em cima dele na hora que ele tiver baixado, ou em cima do QR Code aponta para a página para fazer a leitura, ou RA. O único RA que nós temos na nossa apostila, que é a realidade aumentada, é a apostila do livro de experiências, na parte que fala sobre Cabo Frio. É muito legal. Eu mostrei para eles na sala. Ele levanta uma imagem 3D da praia de Cabo Frio. É linda a imagem. Ai, que lindo! Vamos fazer hoje já. No livro de experiências. E aí, no QR Code, você consegue ver a história do biscoito de gengibre, porque tem o filme. Do Orochima Tarô também tem o filme, que foi a que a gente fez. Do Leãozinho lá, que gerou todo aquele conto também. Tem todos os videozinhos. Vamos ver hoje. E vocês já conseguem ter acesso também, tá? Bom, entrando na pauta, quero agradecer a primeira presença no sábado chuvoso de manhã. Enfim, tá. Eu comecei a nossa pauta com um textinho falando um pouquinho sobre educação, né? Como é que é essa parceria escola-família, que a gente já está bem acostumado, já faz parte, né, da filosofia da escola, né? Bem legalzinho, porque daí vocês já conseguem dar uma lidinha, né? Nele. E aí eu vou entrar mais mesmo nessa parte da pauta que fala sobre a obrigatoriedade escolar. Por quê? Né? Não é o caso, né? Nesse momento não é o caso da Laura. A Laura esteve presente em todas as nossas aulas, né? Diariamente, foram, acho que raríssimas as vezes em que ela não esteve, né? Mas todos esses vídeos que foram encaminhados logo lá no início, as atividades que foram encaminhadas, todas essas questões estão sendo dadas como os dias letivos, né? E então estão sendo contados a questão da presença deles na aula, né? Que está sendo contada a presença como se fosse em diário, em sala normal. Então, eu citei até a questão das legislações, porque a gente está tendo bastante problema com vários pais que não estão frequentando a aula, não estão acompanhando, né? Alguns casos a gente até entende, assim, eu tenho recebido feedback de algumas mães que estão entrando fora do horário de acordo com os vídeos que eu ando postando,
mas algumas, enfim, eu não sei nem onde a criança está, né? Então, tá um pouquinho complicado. Então, e eles estão nessa fase de obrigatoriedade, né? A partir do infantil 4 é obrigatório por lei desde 2017, né? A questão da presença, então tá na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases, tanto a questão da presença obrigatória, né, em aula, quanto a questão da obrigatoriedade da matrícula, né? Também não é o caso de vocês, que vocês também não chegaram nem a cogitar a questão da retirada do aluno da escola. A gente teve pai que virou e falou assim, vou tirar e vou deixar até o final do ano sem estudar. Também não pode, né? Então não foi o caso também de vocês. Mas foi um ponto também que eu achei importante colocar na pauta também para conversar com alguns pais, enfim, até se, né, comparecessem na nossa reunião, tá? Os horários também, a Laura não tem tido problema com ela com relação à pontualidade no início da aula, né? Nossa aula é sempre das 13 às 16h20. No entanto, assim, eu estou iniciando mesmo a aula em si por volta mais ou menos de 1h15, 1h20, que é o tempo de todo mundo entrar, e aí até eles entrarem. Eles estão tendo, na verdade, o mesmo comportamento que eles têm aqui na escola. Eles dispersam, eles saem, eles andam, eles brincam. Eu tô falando aqui, é o Awa, e daqui a pouco eles chegam com a zebra, mas não era zebra. Aí começa com, minha mãe foi no mercado, porque normal. Esse comportamento é muito deles mesmo, né? É normal. A única questão, assim, como nós estamos sozinhas, só entrar com algumas questõezinhas com a Laura, que eu tenho percebido nela algumas resistências na realização de algumas atividades. Então, que nem acho que foi ontem antes de ontem, assim, foram os 2 dias assim que mais marcaram. Tô fazendo, Pro. Ela levantou, voltou, pintou, olhou. Laura, tá fazendo? Já vou. Aí, tanto é que esses dias a vovó até comentou que ela cortou uma calça. Ela cortou uma peça de roupa esses dias com a tesoura. Sei disso. Ela fez. Ela pegou uma calça esses dias e cortou. Justamente por isso, por mais que eu tô tentando muitas vezes chamar a atenção, ela tem estado um pouco mais dispersa e outra coisa também é da atividade de ontem, uma atividade que nós fizemos ontem, foi da apostila desenhar, que era uma atividade com desenho de grafite, né? A proposta da atividade era eles pintarem toda a página com grafite e depois fazer o desenho inverso, apagar com a borracha, como se eles estivessem usando a borracha no lugar do lápis, para poder pintar. E ela fez, assim, de muita má vontade, coisa que ela não costuma fazer, né? Ela não costuma ter essa falta de cuidado, de carinho na realização das atividades. Inclusive, ela até puxou um pedacinho da folha, rasgou um pedacinho do arame. Então, assim, só dá uma conversada com ela com relação a isso. Eu conversei no início da aula, falei, só o lápis de escrever. Não pode usar o lápis de cor, não pode usar canetinha, nem giz, porque senão a borracha não vai apagar, você não consegue completar a atividade. E aí ela riscou toda de canetinha. É uma que ela desenhou, a minha, ela? Foi na página, ela até me mostrou depois no final, a gente conversou um pouquinho. Qual que foi? Porque todos eles me falaram os desenhos que tinham feito. Eu lembro que alguém tinha feito um coração, alguém tinha feito... Eu não vou lembrar exatamente. É o da página, a atividade da página 32, da apostila desenhar. Eu até tinha começado a fazer com eles. Né? Ela tem... isso que tem só me chamado um pouquinho de atenção. Um dia, assim, que ela está um pouquinho mais indisposta, né? Ela tem deixado de ter um pouquinho mais de capricho que ela costuma ter na realização das atividades. Né? E aí também, né, a finalização da aula, eu tenho tentado levar a aula no máximo até as 4 horas também, porque tem dia que eu volto do intervalo 3 horas, eles, Pro, hoje que a aula vai até mais tarde, já aconteceu o dia deles dormirem, aí assim, eu sempre tento voltar depois do intervalo 3h20, com uma proposta diferente, uma contação de história, uma atividade de massinha, de coordenação motora, enfim. Então, por isso que muitas vezes, às vezes, eu não consigo chegar até as 4h20, mas até as 4, com certeza, eu tô levando, porque aí eu tô tentando perceber um pouquinho o ânimo deles também. É muito diferente essa rotina que eles estão levando. É cansativo para eles ficarem muito tempo na frente do computador,
Mas, assim, eu tô conseguindo tirar bastante proveito, assim, perceber a evolução deles em algumas questões, umas sim, outras não. O auxílio também que a sua mãe tem dado também tem sido bem válido, então ela tem conseguido se virar bem, achar as atividades na apostila conforme a gente pede. Ai, agora é essa, tá? Quando precisa do material de apoio, que aí entra as vovós e quem tá com as crianças em casa, né? Às vezes é para destacar alguma coisa, enfim, mas ela tem sido muito, né, tem conseguido se virar muito bem. Não só ela, mas, assim, a vovó Hortência, de vez em quando, também... Quando eu não consigo, que eu vejo que ela tá bem resistente, eu só grito, vovó Hortência, socorro! Daqui a pouco vem sua mãe. Ela largou a panela no fogão para poder vir me acudir. Daqui a pouco, a panela saiu correndo. Vai, filha, come. Mas é algumas questõezinhas, assim, como a gente tá só a gente consigo falar especificamente dela, esses pontos que estão me chamando a atenção, né? Porque a gente conhece, acaba conhecendo e sabe que ela não é desse jeitinho, assim, de deixar passar, de ser mais dispersa, né? De acabar sendo, não respondendo, né? Não sei se é esse o termo correto, mas às vezes, assim, apresentar uma resistência, às vezes. Ai, tá bom, não quero. De vez em quando ela dá uns dias adolescentes, assim. De vez em quando ela tá com umas crises adolescentes. Aí eu senti que eu falo pra dona Hortência, gente, imagina essa criança, adolescente, na TPM. É bem isso, assim. Então, são mais esses pontos. As aulas extras, eu não tô conseguindo saber se eles estão acompanhando as aulas extras. Né? Então. As aulas pós-horário, né? Porque aí 4h30 começa. Então tem aula extra de segunda a quinta-feira. Bom dia, Uma, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Eu já cheguei mais ou menos na metade da pauta com a Bruna, que daí quando eu finalizar, aí eu já dispenso ela e eu volto com você no início, tá? Tá bom. Então, aí as nossas aulas extras que estão indo de segunda a quinta-feira, né? E aí, é isso que eu só não consigo acompanhar. Não estou sabendo se elas estão assistindo realmente essas aulas ou não, né? E aí, as professoras comentam, às vezes, isso entrou fulano, porque como é um link só para a escola inteira, então, às vezes, elas até dão uns feedbacks pra gente, entrou, tal, mas elas estão sentindo bastante falta das crianças, né, no geral, assim, nas aulas extras. E aí elas estão tentando também, né? E dependendo da atividade, no caso da professora de balé, na segunda-feira especificamente, ela tá dando aula de segunda e quinta para eles. De pelo menos estar com a roupinha, né? Eles assistirem a aula com a roupinha, porque aí ela tenta fazer uma dança com eles, né? Uma coisinha diferente. A judô já deixou avisada que ela ia fazer mais essa questão de alguma atividade corporal, alguma atividade física, porque não tem como dar o judô à distância, o contato, enfim. Mas elas estão fazendo umas atividades bem legais. A Probi, ela está fazendo, né, nas aulas dela de segunda e quinta-feira, pelo menos nesse mês de junho, ela trabalhou bastante cultura junina. Então, ela passou por diversos ritmos com eles, passou pelo forró com eles, ela fez uma seleção de música infantil em vários ritmos. Acho que ela passou pelo forró, ela passou pela própria quadrilha, enfim, ela foi passando, porque quando ela dá aula lá embaixo, no mesmo lugar onde elas estão acostumadas a fazer, daqui de cima a gente acaba escutando, né? Então, eu mandei também os links dessas aulas para vocês no Positivo, então se elas quiserem depois assistir, enfim, acompanhar um pouquinho, tá? Falando da nossa apostila, e também foi no início, né, que eu percebi que bastante famílias teve dificuldade de começar a se localizar na apostila, porque ela é gigantona e são 5 apostilas em uma só. Então, no início da pandemia, quando a gente começou com as aulas online, eu acabei priorizando a parte do letrar, que é a parte, né, de português, e a parte do numerar, que é a parte de matemática, né? A de matemática eu consegui já finalizar com eles essa apostila. A de português, eles estão faltando uma página só, eles estão na última página praticamente.
na última folha, então na segunda-feira eu acredito que eu consiga finalizar, porque a última atividade ela é bem parecida com a história do Leãozinho. A gente está reescrevendo a história, né, na aula conversando um pouquinho sobre a história, eu estou reescrevendo conforme as ideias que eles estão dando, e aí eu vou mandar para vocês, para poder vocês, né, colarem esse registro na apostila, e depois eles fazem a ilustração, né? E aí, por conta de ter se estendido toda essa questão da pandemia, estou entrando nas outras apostilas que eu não tinha iniciado o trabalho, que é a brincadeira das artes, a desenhar e a investigar. Então, eu estou começando pelas atividades dessas 3 apostilas, atividades mais fáceis de se fazer em casa, então atividades que estão utilizando um lápis de cor, giz de cera, canetinha, mas infelizmente na minha próxima remessa, eu sei que vocês vão brigar comigo, mas eu vou precisar enviar tinta para casa. A cara de desespero da uma só. Porque eu preciso finalizar essa apostila, porque a Evelyn já fez essa semana o pedido da segunda apostila do segundo semestre. Então, ela acabou me chamando, falou, Suelen, eu sei que você estava guardando essa parte de tinta para fazer em casa, para fazer de volta aqui para a escola, mas eu acho que não vai dar, porque eu preciso fazer a apostila de segundo semestre com essa história. A gente achou que ia voltar segunda quinzena de julho, primeira quinzena de agosto, e foi jogado para setembro. Ela falou, Suelen, você não vai dar conta. Mas não, você não vai realizar. E aí, assim, além das atividades com tinta, que infelizmente eu vou ser obrigada a mandar, vai ter uma atividade também, agora a Vivi vai entrar, ela já vai entrar e ela vai entrar brigando comigo, surtando. Tem uma quer ver que ela vai entrar já brigando comigo? Que ela vai entrar na parte desesperadora? Bom dia, Vivi. Bom dia. Bom dia. Ela é justamente, então, ela vai entrar puxando meu cabelo, já, minhas orelhas. Então, tava falando, Vivi, que da parte da apostila, que eu comecei dando prioridade para a parte de português, matemática, inclusive já finalizei a de matemática, de português eles estão na última folha, e aí eu acabei entrando agora, né, na apostila, a desenhar, a brincadeira das artes e a inventar. E aí eu tô tentando, nesse primeiro momento, fazer as atividades que usam lápis de cor, giz de cera, as que dá para fazer em casa, mas infelizmente eu fui convocada pela Evelyn a dar continuidade. Nas próximas atividades eu vou ter que mandar tinta para casa. Então, aí eu vou ver se de repente essas atividades com tinta eu deixo como lição de casa para o final de semana, que aí vocês conseguem acompanhar, não fica numa aula online. Para eles, de repente, que é um momento que às vezes eles estão naqueles 5 minutos sozinhos durante a semana, para não pintarem o teto, a mesa, o chão, o sofá, enfim, para vocês não brigarem tanto comigo. E eu fiz uma atividade com eles essa semana na apostila e depois eu já pulei 2 atividades depois, 2 temas depois, porque era uma das atividades da apostila desenhar, em que eles teriam que fazer uma atividade com cola e areia. Que ótimo! Ótimo, né? Desesperador. Maravilhoso. Se a internet tivesse aqui nessa beleza, mas eu falando de mandar isso pra casa, estou vendo que vocês vão querer me dar 3 tapas, vão me pegar ali na esquina. Já. Então, as 2 atividades desesperadoras precisam para finalizar essas apostilas da brincadeira das artes e a desenhar, né? E aí a investigar, que é a última, né, que é a apostila mais fininha, são algumas experiências. Então, experiências de deixar o pratinho ali no sol para ver a questão da evaporação da água, enfim. Também são atividades que eu vou começar a dirigir para vocês para fazer de final de semana, porque seriam observações que a gente faria aqui na escola, né, em deixar uma observação deixar o pratinho ali para ver o processo de condensação, para ver como que forma a chuva. Eles na apostila investigar, deixa eu só abrir aqui para poder dar para vocês rapidinho. Aqui. Ela tem uma experiência com água para fazer a condensação, né, para saber o processo, como que acontece a chuva. Então, assim, eu vou começar a passar esses momentos para a lição de casa de final de semana, para a gente finalizar, porque são as atividades mais críticas, né, que eu estava aguardando para voltar,
para fazer aqui na escola, mas infelizmente não vai dar, tá? O pedido da nova apostila, que eu acredito que agora em julho já deva estar chegando, acho que até o dia 15, entre o dia 15 e dia 25 de julho já deva estar chegando a apostila segundo semestre, para eu já continuar com eles. Então, eu não vou precisar estar também desenvolvendo tanta atividade assim em folhinha quanto eu imaginei, né? Lembra uma que eu tinha até comentado um dia desses com vocês na aula, que eu falei, agora só chega em agosto, enfim. A Evelyn está tentando adiantar esse processo agora já para julho. Então, para a gente já dar continuidade no material. Então, assim, a gente vai continuar trabalhando, vou tentar continuar trabalhando de uma forma um pouco mais simples, de uma forma que vocês consigam acompanhar em casa esse processo de alfabetização delas com a família silábica, né? Começando com os pedacinhos, com a família silábica, algumas crianças eu já percebi, no caso da Laura, a Fefe também já está bem esperta, elas já conseguiram compreender bem esse conceito, né, da consoante dando a letrinha, dando a mãozinha para a vogal. A Juju ainda está construindo ainda esse conceito, algumas ela já compreendeu, outras ela ainda fica assim, mas ela já está, né, caminhando bem, né, então eu vou continuar trabalhando com essas atividades um pouco mais simples, né, num contexto um pouco mais simples quando se trata da folhinha, e para deixar essas mais pesadas, né, de compreensão e interpretação de texto, porque na verdade é o que eles estão fazendo, né, na parte de português é muita compreensão de texto, muita interpretação, muita reescrita, produção de texto, do jeitinho deles, mas já estão fazendo, né. Na parte de lógica, eu vou dar continuidade, a apostila deles encerra agora no segundo semestre, até o número 50, mas eu quero ver se eu continuo. Eu tinha parado com eles nas atividades do número de 30, entre o 30 e o 40, já estava entrando agora na parte, né, no número do 40. O que eu percebi bastante com eles também, todas eles, a turma inteira, eles sabem contar, eles vão na sequência, 50, 60, 70, eles vão embora, eles contam, eles sabem a sequência. O que eu estou percebendo às vezes, quando eles se enganam um pouquinho na hora de fazer a escrita. Eles param e ficam, como que escreve mesmo? Né? Então, escreve para o número, quando eu faço o ditado da massinha, né? Que é parte da coordenação motora fina. Então, estou fazendo bastante atividade, principalmente de sexta-feira, em que eu pego a massinha e peço para eles fazerem o modelinho ou da letrinha, né? Ou do número. E aí eu percebo, é nesse momento que eu estou percebendo que eles estão ainda construindo esse conceito da escrita do número. Mas a sequência, eles estão super bem, eles estão contando super bem, estão indo muito além do que a apostila está pedindo, né, que iria finalizar o ano no 50, mas eu sei que eu vou conseguir com eles na sequência, até conseguir chegar no 100 tranquilo. Então, é só essa questão mesmo da escrita. Então, eu mandei até na última remessa de saquinho, eu mandei umas folhinhas livres, sem nada, só com linhas. Eu vou começar a pedir para eles dar umas treinadas, às vezes de um dia para o outro. Treina para mim a sequência do número tal, ao número tal, só para eles poderem pegar um pouquinho dessa questão da grafia. Você acha que eles vão estar preparados para a primeira série? Eu, na verdade, sinceramente falando, se eles estivessem aqui, eu acredito que eles estivessem na aula frequente, eu sentando com eles, tendo esse contato, eu poderia dizer com uma maior propriedade. Agora, com essa questão da distância, eu não consigo, sinceramente. Eu posso até dizer, olha, está acompanhando, não está, mas não vai ser com 100%. Não é 100%, é diferente. É muito difícil, muito diferente de estar aqui num contato em que realmente eu estou acompanhando, estou vendo o que eles estão fazendo, aquela coisa eu consigo chamar mais para mim, diferente de em casa, né? Que tem as milhares de dispersão, que é normal. Então, assim, eu não consigo dizer 100%. Se dependesse de mim, vou falar por mim, pelo meu coraçãozinho, eu ficaria com eles mais um aninho, para tentar tirar esse tempo perdido. Por mim, eu, Sussu, ficaria com eles mais um aninho agarradinho com eles,
para poder conseguir dar tempo de fazer a despedida, porque eu não estou preparada para dar tchau para eles, não. Não. Principalmente depois de pandemia, de estar ficando tanto tempo separado. Mas eu não sei se eles têm maturidade de ir para o primeiro ano, passando praticamente um ano em escola. É bem complicado, porque é o ano praticamente da pré-alfabetização, né? E a maioria das escolas, assim, pelo que eu tenho percebido nos últimos anos, a maioria das escolas, o que eles estão exigindo já para o primeiro ano, que eles já cobram no primeiro bimestre, que as crianças já estejam com a caligrafia cursiva perfeita, que eles já estejam já somando, que eles já estejam subtraindo e que já conheçam todas as famílias silábicas. Então, mas eu acho que com essa pandemia, eu acho que eles vão... Bom, é o que eu vou buscar, pelo menos, né, na conversa com a escola que eu consegui fechar. É que eles têm, pelo menos, aí 2 meses de preparação para a criança se adaptar a essa primeira série, senão ela não vai conseguir mesmo acompanhar no ritmo que antigamente. E assim, verificar, né, como é que vai ser, se essas escolas vão, né, mudar um pouco o currículo, né, o programa para poder, pós-pandemia, né, receber essas turminhas, né, que... Não, com certeza vão, porque assim, até o secretário, não sei das quantas, falou que o déficit vai ser de 2, 3 anos, entendeu? Então, assim, é que eles estão numa situação pior porque é pré-alfabetização, né? Assim como o pessoal do terceiro ano, que eles estão oferecendo o 4º ano, para quem quiser, né? Então, assim, infelizmente, eles estão numa situação pior, porque teria que chegar no primeiro ano aprendendo, teoricamente, a ler, escrever, né? Lógico, dentro do ritmo deles, só mais subtrair. Mas eu acho que todas as escolas já estão preparadas para esse déficit. É o que a gente espera, de verdade. De verdade. Eu vou soltar eles no final do ano, sinceramente, com o coraçãozinho partido, com o coração... Já ia deixar eu soltá-los no final do ano com o coraçãozinho partido, né? Porque são os nossos bebês, praticamente, e todos eles cresceram aqui com a gente. E soltar ainda depois de um ano desse, aí pronto. Vou chorar muito na hora que tiver que deixar eles irem embora no final do ano. Já estou sofrendo por antecipação, já. Né? Assim, eu estou tentando, no máximo possível, ir trabalhando, puxando esse conteúdo, né, de apostila deles, tentando trazer esse conteúdo, reforçando com algumas atividades um pouquinho mais fáceis, depois com outras puxando um pouquinho mais. Eles já estão trabalhando conceitos na apostila deles, né, que eles encerraram, assim, bem superficial, mas de lateralidade, localização espacial, construção de gráfico. Acho que tem 2 atividades que eu mandei de folhinha, que são construção de gráfico, divisão. Então, quando eles fizeram a atividade da pizza lá na apostila, que eles tiveram lá, dobra a pizza, quantos pedaços deu? Deu 2, ficaram iguais e diferentes, já dividiu. Pega os 2 pedaços da pizza, corta de novo, quantos pedaços viraram? 4. Então, eles já estão trabalhando de uma forma bem mais lúdica, sem entender muito bem, mas já estão trabalhando um pouquinho o conceito de divisão. Então, estou tentando também dar continuidade nisso. Na localização espacial, eles fizeram também uma atividade na apostila, eu mandei para casa agora, tem o quadrinho lá da localização, linha 3, coluna B. Então, também aqui eram algumas coisas que a gente aprendia bastante lá para frente, no fundamental. Então, a apostila dele já está trazendo, e eu estou tentando trazer isso também, reforçando bastante nessas atividades à parte, né? Comparação do maior, menor, isso que é uma coisa que eles já vêm aprendendo, conceito de igual, então também foi a atividade da pizza lá, que eles dividiram, os pedacinhos estão iguais, não estão tão diferente, né? Aprender a dividir de forma certa, de forma certinha. Então, eles já tiveram essa sacada de que eles podiam dividir a pizza lá nas 4 crianças, mas todo mundo teria que receber um pedacinho igual. Então, aí já pegaram, a maioria das crianças, na hora, já pegaram o conceito, e se eu riscar assim, já dá para ficar igual, se eu riscar assim também, eu consigo dividir.
Então está sendo bem legal conseguir trabalhar esses conceitos que na maioria das vezes a gente acha que vai ver só lá no fundamental, e eu já estou conseguindo ver com eles aqui no infantil, né? Isso na parte de matemática, né? Aí entrando no inglês, vocabulário, né? Tô trabalhando bastante, eu mandei para vocês o link, né, do CD da apostila de inglês, porque hoje a maioria do pessoal não tem, né, onde transmitir, onde escutar CD. Quem que tem CD hoje em dia? Ninguém. Então eu consegui baixar o link para vocês, mandei já, então todas as musiquinhas que eu tô trabalhando com eles na aula de inglês, então vocês já receberam também, né? E aí eu tô tentando, eu fiquei bastante tempo com eles brincando do Samisei, que é a linguagem, né, das brincadeiras, o jump, clap your hands. Inclusive, logo no início, eu lembro que a uma até deu uma bronca na Júlia, um dia eu tava brincando com eles de Samisei, a Júlia levantou, eu mandei, Samisei, jump, a Júlia levantou e tava lá pulando, daqui a pouco só deu uma senta. Caramba, eu mandei uma porradinha. Samisei, step your feet, que ia bater os pezinhos, né? E a Laura, mas eu moro em apartamento, o vizinho vai reclamar, minha mãe fala que eu não posso pular. Mas só um pouquinho, Laura, pode pular só um pouquinho. Então, eu entrei com eles nessa parte da brincadeira também, então a gente trabalhou bastante vocabulário. Estou tentando trabalhar algumas expressões com eles e aí agora eu vou entrar na parte. Eu segurei bastante a apostila, porque a apostila daqui para frente ela começa a entrar num vocabulário que eu acho até um pouquinho pesado para eles, né? Que é o her, o dele, o dela, a família, ela fica concentrada na família, nos principais membros, mas ela não sai para avó, para o vô, para o primo, para a prima. Então eu vou tentar entrar nesses assuntos, nesse vocabulário com eles também. Então, por isso que eu estou segurando um pouco a apostila e estou trabalhando mais de forma oral com eles, ou através das musiquinhas, ou com folha extra. E aí tem uma atividade da apostila deles de inglês também, que é Mix Colors. Também é uma atividade que a proposta da atividade, eu vou pular ela, porque eu ainda preciso separar material para mandar para vocês. E eu acho que eu vou pedir para fazer no final de semana também, porque eu acho que eu não confio em fazer com eles na hora da online, que é o Mix Colors, misturar as cores. Então, a proposta da atividade é com 2 cores de tinta, jogar dentro do saquinho, misturar e ver que cor vai dar. Então, também vou mandar para casa para fazer, vou esperar um pouquinho, vou pular essa, vou dar continuidade nas próximas atividades, depois eu volto na apostila de inglês. Então, vou tentar ir deixando essas atividades um pouquinho mais críticas para não correr o risco de ninguém pintar a sala, pintar o teto, pintar o chão e depois vocês me mandarem a conta da faxina. Tá? Da faxina tá fácil, o problema é mandar a conta da pintura. Né, mandar conta da faxina, tipo, né? Então, todas essas atividades eu vou começar a mandar mais, direcionar um pouquinho mais para casa. Mandei atividades também direcionadas, né, à parte, voltadas para a nossa mostra cultural. Então, enquanto a gente estava aqui, eu estava trabalhando bastante com eles, o Japão, né? Porque na nossa mostra cultural, a gente ainda pretende fazer a mostra em novembro, e a nossa turma pegou o continente asiático. Então, a apostila ajudou bastante, porque a gente começou a nossa apostila trabalhando a Akemi, que é uma amiguinha que mora no Japão, e aí o conto do Urashima Taro, que é um conto japonês bem tradicional, né? E aí, então, ajudou bastante falar um pouquinho sobre essa cultura. Fiquei bastante tempo em cima do Japão. E aí, agora eu vou começar a entrar em alguns outros países. Eu mandei atividade para eles sobre a China, mandei uma reforçando sobre o Japão, mandei uma sobre a Tailândia e mandei uma, acho que sobre a... Eu não tenho certeza se eu já mandei essa sobre a Coreia. Mas são atividades que eu vou conseguir desenvolver com eles à distância, e aí quando eles voltarem, eu só vou tentar ir montando com eles algumas coisas, tá? Eu vou começar a mandar para casa também, vou deixar mais para a segunda quinzena de julho, começar a montar mandar para casa os kitzinhos. Então, a proposta era a gente montar alguns bichinhos da fauna japonesa e chinesa com os rolinhos. Eu consegui juntar bastante em casa, meu marido até está querendo me colocar para fora.
de fora, que ele falou, eu nunca vi você guardar tanto material reciclado que nem você guardou dessa vez. Então, vou tentar montar uns kitzinhos com algumas coisas, eu já recortei muitas coisinhas. Então, o panda do rolinho, vou mandar o rolinho, vou mandar a parte do pandinha para eles montarem em casa. E eu vou começar a precisar também. Né, da ajuda de vocês para a gente montar essa exposição, tá? Vou tentar deixar algumas coisas grandes para eu montar e mostrar só para eles na aula, e outras coisas eu vou começar as coisas menorzinhas que eu sei que dá para eles irem, que seriam coisas que eles montariam facilmente, só numa aula de artes aqui na escola. Eu vou começar a montar os kitzinhos para mandar para casa, para finalizar em casa. Né? E aí, a parte que na última parte da pauta, né, que vocês receberam pelo WhatsApp, mas eu vou mandar hoje pelo OU com certeza, é falando um pouquinho sobre essa parte da alfabetização deles, que é a grande preocupação de vocês. Em que fase que eles teriam que estar, que é essa fase pré-silábica e silábica alfabética, né, que a maioria deles, assim, na nossa turma, eles ainda estão nessa fase da pré-silábica, alguns já com valor sonoro e outros não. Né, que nem a Fefe. A Fefe, ela me deu um exemplo esses dias de valor sonoro na alfabetização muito legal, assim. Ela está entendendo bem esse conceito. Eu tinha comentado com eles alguma coisa, tinha pedido para fazer lá a palavrinha, o ditado de massinha, e aí eu dei a palavra, enfim, e é muito normal nessa fase, né? Escreve um exemplo, né? A casa, eles escreverem com K, que é uma letra que ele já conhece, usei o A, e foi mais ou menos alguma coisa, eu não lembro exatamente qual foi a palavra, eu lembro que no dia eu estava com meu caderno e eu anotei, falei, nossa, eu deixei anotado aqui, porque a Fefe teve essa sacada, ela já está nesse valor sonoro, né, a Laurinha também está, a Juju também já está entrando nesse conceito, então nesse ditado de massinha eu tenho percebido bastante isso com eles, essa transição deles, do silábico com valor sonoro para o alfabético. Então, eles estão encaminhando bem. Nesse quesito, eu consigo dizer que elas estão encaminhando bem. Principalmente elas, né, que é o caso que estão desde o início, estão frequentando todas as aulas. Então, também já está bem explicadinho. Então, eu fiz um texto bem explicadinho para vocês, está na pauta. E aí vocês conseguem ir acompanhando e tirando algumas dúvidas depois, enfim, até ir percebendo, né, se realmente, né, tirar essa angústia de saber se eles estão ou não acompanhando. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se tem algum questionamento, enfim. Eu vou voltar com a Vivi e com a Uma, né, logo no início, porque com algumas coisas que eu tinha para apontar para a Bruna também, eu já apontei antes de vocês entrarem. Inclusive, eu já tinha até passado a primeira parte da pauta com elas, sobre essa questão de legislação, enfim, que daí eu volto com vocês duas, mas queria saber se alguém tem alguma questão, enfim, para colocar. Tudo certo. Tudo certinho, né? A única coisa que eu quero perguntar é se vocês pretendem acompanhar a questão da retomada das aulas, como o governador está prevendo lá no plano, a partir de 8 de setembro. Então, inclusive, assim, a princípio, a escola retorna, a gente está com bastante pai pedindo retorno, né? A gente está com bastante família. Então, esse final de semana, nós iríamos ter porque nós estávamos esperando esse retorno agora para agosto, né? Nós iríamos iniciar esse final de semana, iríamos iniciar hoje, a Evelyn acabou prorrogando, acho que no final de semana que vem, o início do treinamento. A gente vai ter todo um treinamento que vai englobar todos os colaboradores da escola, desde a Jéssica lá embaixo no portão, a Selminha aqui em cima na cozinha, os professores, os auxiliares, justamente como lidar com esse retorno. Então, vai ter todo um protocolo, que a Evelyn acho que já até andou comentando nas redes sociais. Então, vai ter a medição de febre lá embaixo no portão, a partir de certa temperatura, não vai poder entrar. Os sapatos vão ficar fora, do lado de fora do prédio, dentro, né, do espaço físico aqui que passa da porta do refeitório para dentro. Eles só vão poder circular com aquelas meinhas, né? Aquelas meinhas tipo com fundo emborrachado. A marca mais conhecida é a Pucked, né? Mas enfim, tem menos outras marcas muito mais baratas. A
A proposta também no treinamento, que já andaram comentando com a gente, é das mochilas ficarem na escola, tipo, 10 dias, e aí a gente só mandar em casos extremos para casa, no caso que nenhuma criança deixou escapar um xixi, molhou a roupa, faz um saquinho só e manda, para que não fique nesse contato da mochila com a rua, elevador, enfim. Então, de higienização, as máscaras, parece que a escola está mandando fazer aquelas máscaras igual de supermercado, né, aquela de acrílico para os funcionários. Então, além da máscara de tecido, a gente vai ter aquela outra máscara. Só que a gente está entrando na questão de ter a outra máscara de tecido em frente ao rosto. Nós temos um aluno que é deficiente auditivo e ele faz leitura labial, ele não se comunica por libras, ele se comunica por leitura labial. Então, a gente também está nesse impasse, mas vão ser feitos uma série de treinamentos que a escola já fechou, só iriam começar esse final de semana, como foi prorrogado para setembro. A Evelyn está esperando para ver se vem mais algumas medidas sanitárias que a gente consiga incluir nesse treinamento. Então, ela prorrogou, acho que mais 1 ou 2 finais de semana, mas vai ter aí todo um processo. Então, mas a previsão é acompanhar a decisão do governador, é isso? A partir de 8 de setembro. Sim. É essa a decisão. Sim. E aí tem a questão... parece que a associação, o sindicato, sei lá, enfim, das escolas particulares estão reclamando que querem voltar antes, porque a escola particular tem subsídios que a prefeitura e o estado não tem para poder entrar com essa questão sanitária, né, para treinamento de capacitação de equipe, limpeza, esterilização, enfim. Se sair alguma coisa, a Evelyn vai analisar o retorno ou não, que foi justamente o que eu comentei. Mas, em princípio, não. A princípio, né, não. Mas vamos ver também como é que vai se seguir. Se for uma coisa que a gente perceber, olha, dá para voltar, porque que nem ela tinha comentado, se de repente for antecipar esse retorno, se desse para voltar com as 2 turmas críticas, que são as 2 turmas que a legislação é obrigatória, que seria o infantil 5 e o infantil 4. E aí a gente até mudar de sala, uma turma fazer aula aqui em cima e a outra a gente tirar e fazer numa outra sala maior, ou fazer lá embaixo, adaptar o espaço lá embaixo, fica uma turma lá em cima, uma turma aqui em cima, outra lá embaixo. Então, de repente, voltar com essas 2 turmas que são as mais críticas, né? Para ter o distanciamento, para ter, enfim, acatar todas essas questões sanitárias. Né? Então, se voltar antes, mas tudo isso está sendo analisado. Está sendo analisado não só pela Evelyn, mas também a Lu, né? Porque a Lu, como Nutri, ela também tem várias certificações dentro da Covisa, né? Dentro da vigilância sanitária. Então, ela acompanha, a Evelyn tem pedido vários aconselhamentos aí para a equipe da área da saúde, também tirado as dúvidas dela bastante com a área da saúde, né? A Sara, que é a irmã dela, é biomédica, então a Sara está ajudando ela bastante nessa questão de imunização, né? Não imunização, né? De prevenção. Essa é a palavra, prevenção. Tá bom. Mas tudo isso vai sendo comunicado para vocês conforme a gente for entrando. E tem aquela questão também das famílias que não se sentem seguras para mandar, né? Que é o meu caso. Eu prefiro que não volte. Eu sei que vai ter déficit de aprendizagem, eu sei que blá, 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 mas eu, de verdade, você sabe minha opinião, eu prefiro que não volte. Porque não que tudo bem, ok, tem todos os protocolos, vocês estão tomando todos os cuidados, mas, honestamente, vocês controlarem meia dúzia de criança de 5 anos dentro de uma sala, dizer para a criança... Dizer para Maria Fernanda, não vai abraçar a Laura, não vai abraçar a Júlia, não vai abraçar a Maria Clara, não vai dar beijo depois de 4 meses, vai ficar de máscara. Minha filha não aguenta ficar de máscara, entendeu? Não é só ela, não vai pôr a mão na boca, entendeu? Aí a gente sabe, criança é assintomática, se elas pegarem não acontece nada, mas elas trazem para casa. Eu sou asmática, a Bruna é asmática, apesar que a Bruna nem em isolamento não tá.
a uma tem bebezinho, entendeu? Então a gente pensa em tudo isso. A mãe do Newton não está em isolamento porque está com a pizzaria aberta. Então, é a minha opinião, você sabe, minha opinião é minha, né? Eu prefiro que minha filha fique aqui em casa, quietinha comigo, e que continue assistindo aula online. Vai ter um déficit? Vai. Talvez ano que vem nem vá para a primeira série, talvez tenha que fazer a pré-escola de novo. Eu prefiro que perca um ano, mas que todo mundo da minha família continue com saúde, entendeu? E o tem meu essa questão também, né? Quem não se sentir, se a gente vai continuar gravando a aula, vai deixar, né, as aulas online ainda mesmo, enfim, como que a gente vai prosseguir? É tudo uma novidade. A gente tá seria uma boa sugestão. Então volta e aí continua surgiu já essa ideia. A gente tá quebrando a cabeça. Então existe essa A gente tá batendo possibilidade. bastante a cabeça na parede para ver se surge ideias, né? Existe essa possibilidade de, se o retorno voltar, então vocês gravarem, ser aula online? Existe essa possibilidade? Foi conversado. Não vou te dizer Porque que não eu tô sem foi. dormir, Suelen. Eu tô sem dormir, de verdade. Não, houve essa conversa. Não se bateu o martelo com nada. Não temos nada fechado. Inclusive, me parece que tem escolas que têm questionado os pais, entendeu? Olha, o que vocês acham melhor? Claro, a decisão final é da escola, mas pedido a opinião dos pais, olha, sim, lógico. Vocês acham melhor voltar, vocês se sentem mais seguros em ficar, não sei o quê, uma decisão em consenso, entendeu? Sim, vocês sabem que todo esse tempo, assim, a gente tenta fazer também, como a maioria, voto, né? A gente vai também buscar a opinião também das famílias, verificar a opinião e tentar encaixar no que consiga, né, nós conseguimos alcançar a maioria. Porque, claro, tem pais que precisam trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. A gente sabe disso, a economia está reabrindo. Tem pais que precisam trabalhar, que acho que é o caso da Bruna, nem parou, né, Bruna? Então, Não. tem pais que precisam trabalhar, entendeu? Então, aí esses não tem jeito, mas... O bom, assim, né, que a maioria, né, dos pais, a gente tem uma ideia de tudo que está acontecendo, enfim, tem uma ciência, né, porque não só uma, mas a gente tem inúmeros outros pais aqui que são da área da saúde, né, a mãe das gêmeas também trabalha na área da saúde, a Alice Elô, trabalha também na área da saúde, a gente tem mães na sala da Gabi, temos mães na sala da Fabi, tudo que trabalham na área da saúde. Então, a gente está... É um conceito, tá tendo um consenso aí também, né? Então, a gente tem conversado bastante. Acho que a Evelyn tinha conversado até um pouquinho com você, não tinha uma sobre essas questões? Então, ela está buscando bastante opinião. É muito coerente, entendeu? A gente... Tipo, eu preciso trabalhar, quem fica com as minhas meninas é minha mãe, ela é grupo de risco, ela é transplantada, ela é idosa, é muito complicado eu mandar a Júlia para a escola e ela tem contato. Eu não consigo, ninguém vai conseguir manter a Júlia sem abraçar a Laura, Maria Fernanda. Sim, exatamente. Eles são muito táteis. O que a Júlia mais fala é que ela quer abraçar as amigas, ela sente falta das amigas. Exatamente. Eu acho engraçado que elas brincam de pega-pega aqui, cada uma na sua sala, corre, sai do computador e volta. Elas se cutucam, elas do mesmo jeito que eles conseguem. Quinta-feira foi o dia que o Bernardo voltou. O Bernardo não estava assistindo as nossas aulas. E na quinta-feira o Bernardo voltou do mesmo jeito que o Bernardo e a Laura se cutucam. Eles se cutucaram na quinta-feira. Me deixaram louca quinta-feira. Do mesmo então, assim, jeito que eles se cutucam. Para nós é complicado manter em casa, mas só que elas indo para a escola, eu acho que o risco aumenta, entendeu? Não tem, gente. Eles são muito contatos, eles são táteis. Não tem como. Eu perguntei para Maria Fernanda outro dia, eu falei, Maria Fernanda, se você voltasse para a escola hoje, você conseguiria ficar aí umas 3, 4 horas de máscara e não abraçar os seus amigos? Né? Porque ela entende, né? Às vezes a gente sai, ela entende que não pode pôr a mão nas coisas, né? Ela entende que não pode pôr a mão na boca, mas assim, é o mínimo que eu saio, é para ir pegar as compras de mercado, para ir na farmácia e só, né? Ela falou, não, mãe, eu não vou conseguir ficar sem abraçar meus amigos, de jeito nenhum.
Não tem como. Eles E a tentam gente se pegar com o sabe, isso computador, eu vejo os dedinhos nas telas, nas câmeras, eles tentando se cutucar. é assim, que as crianças são assintomáticas, né? Ou se pega levinho, é uma gripezinha, mas a gente sabe que é que nem pra mãe na uma, por exemplo, a gente sabe que não é assim, então é muito Eu complicado. comentei com a Suelen, essa semana a Júlia não está acompanhando a aula, porque sou eu que acompanho. Só que eu não tive tempo porque meu marido ele se contaminou e ele tá fora de casa. Ele tá lá na casa da minha mãe e a gente tá aqui. Aí eu levo as coisas para ele lá e volto. Mas eu não tenho como acompanhar a aula da Júlia, entendeu? Aí se volta a aula, a gente já tá sadio, ele já se curou tal, mas e aí? A Júlia pode levar alguma coisa para as amigas? É complicado. Uhum. Eu também acho. Eu acho que independente da escola, agora falando, viu, Suelen? Uhum. Agora eu tô falando independente do retorno às aulas. Eu acho que eu acho que quem aguentou em quarentena até agora, eu tô trancafiada em casa desde março, trancada. Dá para contar nos dedos as vezes que eu saí. Eu acho que quem pode ficar, não é o caso de todo mundo, tem gente que tem que sair para trabalhar, né? Mas quem pode tomar esse cuidado, eu acho que tem que tomar mesmo. O que a gente vai analisando aí o que vai acontecer daí para frente, e foi aquilo que eu falei, nada foi batido o martelo até o momento. E é o que eu vou passar para Evelyn. A nossa reunião, assim como as aulas, o aplicativo gravou. Então, assim, é uma coisa que depois ela consegue ver com calma e já pegar a opinião de vocês. Não vai ser nem uma coisa que eu vou precisar transmitir. Ela vai conseguir assistir e ver a opinião de cada uma, né? De vocês com relação a esse receio do retorno, né? E de tudo que a gente tem conversado. É bom que aí, pelo menos, a gente consigo passar para ela, né, 100% da opinião de vocês com relação a isso, né? Com essa insegurança, né? Com relação ao retorno. É uma É difícil, preocupação, é na uma verdade, né? preocupação, né? É complicado, bem complicado. Eu entendo, gente, é bem complicado. Bom, a Bruna, se ela quiser se despedir, ok. Eu vou retomar com as meninas, com a Uma e com a Vivi, o início, né, da pauta. Então, como a Bruna já tinha chegado um pouquinho mais cedo, eu já tinha dado início com ela, tá? Obrigada, viu? Tchau, meninas. Tchau, Obrigada. Bruna. Tchau. Beijinho. Bom final de semana. Também, obrigada. Tchau. Então, o que eu vou só retomar um pouquinho com vocês duas, o início, né, da pauta. Eu vou mandar, acho que tinha comentado, acho que a Jéssica mandou para vocês pelo WhatsApp, mas eu vou mandar pelo Positivo On, tá? Para vocês. Eu tinha começado agradecendo primeiro a disponibilização, né, num sábado de manhã, chuvoso, né? Frio, vocês estarem comigo, me aguentando, já me aguentando segunda a sexta, ainda me aguentando no final de semana. E também a paciência de vocês, né? Porque eu tô invadindo a casa de vocês agora com essa história de aula online. Eu tô vendo a rotina de cada uma, né? Tô vendo o que acontece dentro de casa. Não, a gente tava comentando, gente, tem dia que a gente vê a avó passando, vê o avô passando, vê a mãe, vê, enfim, tem dia que a gente comenta, Os a mãe tava fazendo não sei o quê, tava fazendo não sei o quê, o pai passou e voltou porque tava sem camisa. A gente tá invadindo, né, a casa de vocês. Então, primeiro, um agradecimento por estar deixando a gente entrar na rotina de vocês dentro de casa. Comentei também, eu fiz um textinho falando um pouquinho sobre... Fiz não, né? A gente copia, né? A gente copia, a autora a gente fez um textinho sobre esse processo de alfabetização em parceria com a escola, a família, né? Que a gente, na verdade, sempre prezou, né? Na escola sempre tentou ser muito parceira das famílias, sempre contar com a opinião, sempre estar muito presente. Então, desde o início, a escola, na verdade, as crianças para a gente nunca foi, né, o mais um número. É sempre alguém. A gente conhece o caso de cada uma, né? A Uma, a gente acompanhou a gestação, acompanhou as nenéns, a Fofuxa, tá? Quantas vezes a Fofuxa passa, eu acabo gritando, ai, Fofuxa! Né? Na casa também, né, Vivi? Conhecer também todas as questões da Fefe,
acompanhar. Então, tem dia que chega no portão e a gente conversa, às vezes, com o assunto de vocês, particulares em casa. Então, um textinho bem falando um pouquinho sobre isso, sobre essa parceria escola-família. E eu comentei no início também, que é uma coisa que acaba não se enquadrando muito, né, no caso de vocês duas também, no caso da Bruna, que é a obrigatoriedade, né, escolar, que desde 2017, a partir dos 4 anos, é obrigatório a matrícula, né, na escola, porque a gente passou, não foi o caso, acho que de nenhuma de vocês duas, de pensarem, eu vou tirar a criança da escola e vou deixar até o final do ano em casa. Não nesse quesito de não vou acompanhar a aula, né, porque a preocupação da Vivi, eu prefiro que tenha uma aula online, mas não estar presente. Mas a gente teve muitos pais que procuraram a escola, não quero matrícula nenhuma, e não pode, obrigatoriedade, é lei, tá na lei de diretrizes e bases, né, eu até comentei os artigos, né, da lei na nossa pauta, inclusive questão de, não só da obrigatoriedade, mas também de todas essas atividades que foram encaminhadas desde o início, as atividades que eu enviei, os vídeos que foram previamente postados antes, as aulas online, estão todas sendo contabilizadas dentro da 800 horas, que é o pedido por lei, né? A gente não vai caber dentro dos 200 dias letivos, mas tem que ter pelo menos as 800 horas que teriam que caber nesses 200 dias. Então, todas essas atividades de aula online estão contando, assim como a frequência, né, na aula também está contando, como se eles estivessem presencial aqui na escola, está sendo marcado presença ou falta. Então, para todos esses quesitos, eu coloquei o artigo, né, da LDB que fala sobre essas questões de obrigatoriedade, porque a gente está tendo bastante criança que não está frequentando, né? A turma deles são 9, e são sempre os mesmos, é a Juju, é a Fê, é a Maria Clara e a Laura, e agora eu consegui resgatar o Bernardo. O Luca começou e não terminou, né? E não está mais frequentando. Esses dias eu até liguei para a Malu, conversei com ela. Então, a frequência deles na aula está contando a presença, né? Então, está cabendo como a presença. Faltar uma semana, é a mesma coisa como se eles estivessem na escola, tivessem ficado doentinhos e faltou aquela uma semana, né? Ou os pais precisaram se ausentar e precisou levar a criança. Então, a gente consegue controlar, diferente dessas crianças que não estão acompanhando em nenhum momento. Tem crianças que eu não faço a menor ideia de como está o andamento, de apostila, de como está o andamento das atividades, se as crianças estão fazendo ou não, né? Então, eu citei muito essa questão da obrigatoriedade. Graças a Deus não se enquadra vocês. O horário da nossa aula, que está todo mundo conseguindo aí manter, que é da 1 às 4h20, então eu estou sempre iniciando aí por volta de 1h15, 1h20, que é o tempo de todo mundo chegar, tal, porque tem almoço, tem correria, família em casa, todo mundo em casa nem sempre. Quantas vezes, né, chega comendo, né? Já chegaram, né? Tentando de dar o almoço para eles. Não quer? E a Fernanda não quer te dar bom dia. Ela não quer falar comigo, né? É sábado, eu discordo lá. Não quero ver a professora no sábado, não mereço. Eu já aguento ela falando na minha orelha de segunda a sexta. Então, eu tô iniciando por volta, então, 1h15, 1h20, aí, até todo mundo entrar. Nossa aula teria que terminar 4h20, mas vocês veem que tem dia que eles voltam já do lanche 3h30, e eles já estão dormindo, já estão dispersos. Então, sempre depois do lanche eu tô tentando fazer uma atividade diferenciada com eles. Nem sempre eu continuo o pedagógico, aí eu vou entrar na brincadeira do samissé, vou fazer o ditado de massinha, alguma coisa para tentar mantê-los. Então, eu tento levar pelo menos até as 4. Até as 4 eu estou conseguindo manter. Esses dias eu consegui até as 4h20. Essa última semana eu consegui até as 4h20. Eles foram mais animadinhos, mas eles estavam tendo essa questão da resistência, do cansaço, que é difícil ficar parado na frente do computador. Mas mesmo assim eu estou conseguindo dar conta bem do conteúdo, mesmo com esses atrasos aí, iniciando um pouquinho mais tarde ou terminando um pouquinho mais cedo, tá? As aulas extras, né, porque a gente colocou os horários aí, que é o que as professoras estão sentindo um pouquinho de falta, né, de segunda a quinta-feira, nem todos têm acompanhado as aulas extras. Eu falo
assim, sei lá, é muito complicado. Eu consigo acompanhar a tua aula a trancos e barrancos. E aí depois a aula extra para mim é há muito tempo, entendeu? É um tempo muito extenso para eu ter que acompanhar e segurar a Júlia fazendo uma única atividade. Então, as aulas extras, realmente, eu priorizo a tua aula e a aula extra, o dia que ela tá afim, ela faz, o dia que não tá, Eu tenho mandado os links e tal. Até que esqueci de comentar com a Bruna, vou mandar depois uma mensagem para ela falando. As minhas aulas eu tô tentando postar sempre o máximo possível, mas o que acontece? Como as nossas aulas são gravadas, são 4 horas para subir um vídeo de 4 horas no YouTube, vocês não sabem o quanto eu estou morrendo para isso. O meu computador não comportou. Eu tô passando, gente, eu vou ser muito sincera, eu tô passando as nossas aulas, porque o que acontece? As outras meninas, esse é um problema que tanto eu quanto a Gabi, que as únicas que têm realmente as 4 horas de aula seguida. As meninas estão com tempo reduzido. Então, para elas está sendo um pouco mais fácil subir as aulas no YouTube. E subir um vídeo de 4 horas é a mesma coisa que subir um filme. É um filme, né? Então, assim, gente, eu tô puxando muito o saco de um primo meu que é youtuber, ele que tá subindo para mim. Então, à medida que ele tá conseguindo fazer o trabalho dele, subir os vídeos dele, ele tá nas horas vagas à noite. O que você faz à meia-noite às 6? Tô subindo os vídeos da Suelen. Então, por isso que nem sempre eu tô conseguindo postar com tanto. Então, quando eu pego de uma vez, ele fala, consegui postar, subi 5 vídeos seus. Eu já pego os links e já mando. E nem ontem mesmo eu mandei para ele os vídeos da semana, ele sumiu, meu computador parou, meus vídeos estão parados e os seus também. Então, do dia 17 para cá, eu não consegui mesmo postar, porque o computador dele parou. O meu não sobe e o dele parou. Aí ele falou, eu vou tentar arrumar no final de semana, eu prometo que segunda-feira eu tento subir todos. Então, por isso que eu tô um atrasozinho nessa questão de mandar os links para vocês. Tá? Porque realmente é pesado, 4 horas. Aí quando você tenta, dá erro, volta, para, tenta de novo. Mas é só por isso que eu não tô conseguindo mandar todos os dias os links. Aí quando eu consigo, eu mando de uma vez só, tá? Precisava assumir para vocês. Eu não uso os links porque ela assiste todo dia. Com relação às aulas extras, a de balé, ela nunca falta, né? Que ela adora. A de judô, ela não estava querendo ir, eu também não fiz questão. Agora, a última de judô que ela quis participar, vocês já sabem a história, não precisam repetir, né? Foi da bexiga, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não foi ideia tua, né, Suelen? Lógico que não. Eu sei, inclusive, essa chocolate deve ter queimado muito. Eu vou cortar a caixa de chocolate que eu tava te devendo, gente. Não foi ideia minha, não, tá? É que foi pior que a porque ela pediu. De ovo, né? Inclusive, eu não sei nem se a sua orelha queimou. Ontem eu tava falando, a gente tava terminando de montar as coisas da reunião hoje. Eu tava falando, gente, amanhã, na hora que eu falar pra Vivi que eu vou ter que mandar tinta pra casa dela, ela vai me pegar ali na esquina. Aí a gente tava lembrando. Não vai mandar glitter, não, né? Não, aí eu lembrei da história do glitter. A Cláudia ontem riu muito comigo. Ontem a gente lembrou da história do glitter do ano passado. Que quase pegou a gente na esquina. Você falou que você mudou e tinha glitter na sua casa ainda. Não, eu fiquei com glitter um mês, na mochila, na máquina de lavar, no carro. Coisa de Cláudia, eu não uso glitter. Nunca mais na vida. Mas a história da bexiga, desculpa, eu posso ser a mãe mais louca que existia aí, a mais encrenqueira, mas desculpa, eu não tô errada, né? A Maria Fernanda falou, mãe, passa um alquinho. Eu falei, que mano, passa alquinho, menina? Eu vou jogar essa bexiga no lixo. Vou saber onde andou essa bexiga, Suelen? Eu abri o pacote aqui e coloquei direto na a gente pegou o pacote fechadinho. Eu abri. Mas ninguém me falou onde andou a bexiga. Agora você tá falando, entendeu? Então, eu abri aqui na hora. Vocês se viram para comprar bexiga, sei ela lá, passou por minha mão. Encheu a bexiga da Júlia? Olha, essa aula da bexiga eu não acompanhei, porque eu ia trabalhar e eu acompanhei a da Sueli. A melhor coisa que você fez, evitar a fadiga. Porque mandaram uma bexiga. A Jéssica passou por mim, eu falei, gente, mas a bexiga não foi minha. E mandaram encher a bexiga. Aí eu liguei na escola e falei, escuta, vocês querem que eu bote a boca numa bexiga solta, que eu vou saber onde rolou, onde passou o coronavírus? Vocês querem que desligou, mas a Jéssica ria. Mas a Jéssica ria. A Maria Fernanda dá aula muito brava. Aí ainda perguntei, eu falei, de quem foi a ideia dessa bexiga? Da professora de judô ou da Suelen? Não, quando é minha ideia, eu dou a tapa-cara pra vocês e eu falo, gente, eu vou mandar. Eu
aviso antes que eu vou mandar tinta e vou mandar areia para casa. Tá bom, mas não manda vou bexiga avisar que eu vou suja. fazer lá no quintal, porque não dá para ficar com essas coisas. Eu não passo tenho de lição quintal. de casa no final de semana que vocês consigam acompanhar, mas eu preciso avisar, vou mandar tinta e vou mandar areia para casa. Olha, a Fefa apareceu. A Fê resolveu aparecer, Fefé, carinha de chono. Ai, que delícia. Bom dia. Olha lá a Júlia de pijama. Olha lá, Juju. Oi, Juju. Olha lá, Juju, tá dando oi. Fala, oi, Juju. Você também tá de pijama, Juju? Tá frio hoje, né? Tá, filho, eu quero voltar pra minha casa também, porque eu tenho que buscar minha irmã hoje. Ela deu 5 minutos ontem, meu pai me ligou 5 minutos ontem e se Seu você pai não melhorou, Suelen? melhorou, graças a Deus, depois do Graças a Deus. graças a Deus. Ele me ligou ontem e falou, se você não vier buscar ela, porque ela é mais nova que elas. A minha irmã acabou de fazer 4 aninhos. Se você não vier buscar ela, ela vai derrubar a minha casa. Então você venha buscar, porque ela tá desde meu filho saiu do hospital na quinta-feira, eu fui para lá à noite. Eu quero para ser uma visita de 20 minutos, eu saí de lá 11 horas da noite. Com pauta de reunião para fazer, com aula no outro dia. Ela queria vir para a escola comigo. Eu falei, como você vai para a escola comigo? Ela tá desde quinta-feira, ela quase derrubou a casa do meu pai. Preciso sair daqui e ir lá buscar ela. Ela tá falando que ela vai pra casa da Sussu, ela vai pra casa da Sussu e ela vai pra casa da Sussu. Tem que ir lá hoje buscar ela. O que eu vou fazer com ela nessa chuva? Eu não sei. Mas, enfim. Desenho. Desenho. Põe ela pra fazer faxina. Sabe porque ela Eu fiz isso, gosta? Vivi, essa semana. Falei pra Júlia, você vai secar a louça, todos os plásticos e todos os copos que não são de quebrar e vai guardar. Ela fez com meia dúzia. Eu já tô cansada. Vou descansar. Aqui também deu uma desculpa. Comece não dá 5 minutos. Começa assim, eu quero te ajudar, mamãe. Eu vou fazer faxina com você daqui a pouco. Eu já cansei, vou descansar um pouco. Acho que vai ser uma boa ideia. Eu vou ver se eu acho lá na casa do meu pai as vassourinhas dela. Dá uma ideia, porque eu não sei o que eu vou fazer com ela agora. Nessa chuva. Não tem onde passear. Faxina, bolo. Ela não gosta de uma doce. boa, desenho também. Uma coisa ela não puxou. Nem meu pai, nem a mim. Nós dois somos 2 formigas. Ela deve ter puxado a família da mãe dela. Não gosta de Festa do pijama. de doce. Ela não come doce. Nada de doce. Não gosta. Bom, enfim, Dá uns gente, era desenhos isso. para ela pintar. Eu vou dar uns desenhos pra ela pintar alguma coisa. Mas, gente, era isso. Obrigadão por terem vindo. Beijos. Como eu falo pra elas no final da aula, um beijo e um queijo. Um beijo, Obrigada, um queijo. Obrigada, desculpa qualquer coisa, desculpa como sempre os estresses, os momentos de fúria, como do dia da bexiga. Eu dei tanta risada, falei, Vivi sendo Vivi. Vivi sendo Vivi. Vivi sendo Vivi, mas eu dei tanta risada depois. Falei, Vivi, tava na cara que ela ia brigar. Eu já tava me prevenindo já pra você brigar comigo na hora que eu falasse que eu ia mandar tinta. Da minha casa na hora das aulas, pelas gêmeas gritando, por eu brigando com a Júlia para prestar atenção. Normal, foi o que eu falei, gente, do mesmo jeito que elas são aqui, elas são em casa. Vocês acham que não? Só que a diferença é que aqui na escola eu posso falar pra elas, eu vou prender vocês com durex na cadeira. Eu agarro, eu sei. Né? Juju, quantas vezes eu já não sentei com você no chão e coloquei você no meio da minha perna? Quantas vezes que a gente não foi fazer atividade no chão, eu sentei com você e coloquei você no meio da minha perna? Em reunião nenhuma, porque eu já sei como você é na sala de aula. Você é péssima na sala de aula. Muito bagunceira, muito conversadeira. Ela se contou, Fefé. Quantas vezes a gente não sabe? Fefé, para de cantar. Fefé, para de cantar. Fê, Fernanda, você tá rodando, você tá me deixando tonta, Fernanda. Eu tô ficando tonta com você, Eu tenho que Fernanda. entrar no quarto e falar, pelo amor de Deus, Maria Fernanda. Porque ela fica assim, o pro. Só que assim, ela não quer falar nada, ela não quer nada, ela só quer chamar a pro. E aí, se não é a pro, é mãe, porque ela não me chama a cada 5 minutos, ela me chama a cada 1 minuto.
E aí eu falo, para de chamar pro, fica quieta para você prestar atenção na aula. Se você ficar quieta e prestar atenção, aí Do você jeito que elas são aqui comigo. Do mesmo jeito. pro. Aí ela quer falar mais alto que todo mundo. Pro, pelo amor de Deus, Maria Fernanda. Ah, fica então é quieta, por isso que fica falar, uma eu tô gritaria, porque tentando todo mundo quer trabalhar. falar ao mesmo tempo. A única diferença é que aqui eu posso falar pra elas, eu vou prender vocês com durex. Elas já foram embora falando, vocês já sabem mesmo. Eu falo que vou prender elas com durex, vou colocar no meio da perna, vou prender. Aí não dá pra pagar. Eu podia agarrar e segurar Assim, ó, na um do outro, no meio da perna. Né? Agora não dá pra fazer mais. Como é que eu vou agarrar a Júlia agora? Como? O sorriso Como dela. que eu vou agarrar a Fê agora? Me diz. Agora não dá. A mãe agarra, né? Pra saber como que eu vou fazer. A mãe agarra, né? Su, obrigada, viu? Nada, Um beijo, bom beijo. final de semana. Bom. Põe sua irmã pra fazer faxina. Põe pra esfregar, sabe a parte de baixo do box? Ai, que Que cansa ficar abaixada, ó. horror. Detergente, não tem perigo de dar alergia, não tem perigo nada. Dá uma buchinha com detergente, ó, mete o pau. E o Michael, como é que ele tá? Você me mandou, avisou essa semana, ele testou positivo mesmo, como é que ele tá? Então, eu vou olhar na internet agora, mas provavelmente vai ser positivo. Ele tá saturando, ele estava, né? Saturando ruim, teve febre, dor no corpo, todos os sintomas. Aí o resultado do SWAB saiu hoje. O exame de sangue dele, o médico, meu amigo, já falou que tá bem sugestivo para ser uma infecção viral, que é o caso do corona, né? Ele tá afastado, ele tá lá na casa da minha mãe, a gente tá só a mulherada aqui em casa. E eu levo as coisas para ele e volto. Eu levo marmita, falo para ele, coloca suas roupas dentro de uma sacola, me dá e eu trago para lavar separado. Mas ele tá melhor, a saturação dele estava bem ruim, chegou em 88 a saturação dele. Eu até falei que ele ia ficar internado para fazer oxigenoterapia, né? Mas a gente conseguiu subir tomando os antibióticos. O antibiótico ele respondeu bem ao antibiótico. Tá saturando 95 já. Ai, Hoje eu não vi ele ainda, falei só pelo telefone com ele. ai, que bom. Eu ia te Mas mandar, tá melhor, mandar graças mensagem a Deus. ontem perguntando, eu acabei me enrolando e O falei, difícil amanhã é perguntando segurar aí. essa comadre aqui que quer ir lá ver ele e eu não deixo, né? Eu tenho que Não sair pode, escondida e ela fica chorando aqui, querendo ver o pai. Teve uma aula que o Michael acompanhou, eu falei, gente, agora eu entendo quando o Michael fala, que a gente fala pra ele que ele vai pro céu. Ela assistiu a aula com ele, e o Michael tava deitado no colo dela, ela segurando ele aqui, assim, ó, com chave de braço. Eu falei, meu Deus. Daqui a pouco ele sai correndo, que nem a Maria Clara segura o gato dela também, assim, pela cabeça. Eu falei, gente, daqui a pouco o Michael sai correndo. Eu tava agoniada de ver. Falei, meu Deus do céu. Eu tinha contado também pra Bruna e não contei pra vocês também. Deixa eu aproveitar que eu lembrei, gente. Já tava dando tchau sem esqueci. Na apostila delas, é que a gente começa falando as coisas, depois esquece. Não sei se vocês perceberam que tem. Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui. Que tem bastante QR Code. Esses QR Code. Tem um aplicativo que vocês conseguem baixar e ter acesso às explicações que eu estudo, às vezes, para dar aula, e aos vídeos, os desenhos do Orochima Tarô, do biscoito de gengibre, do leãozinho. É esse aqui, ó, ele chama RA Positivo. Tá? Aí vocês podem baixar. Inclusive, alguns desses QR Codes, eles remetem para joguinhos, né? Que a gente faria aqui pelos tablets. Então, dá para ver. Na apostila delas, do livro de experiência, que foi a última que eu mandei, aquela fininha, o livro de experiência, que é onde tem os personagens. Que tem a Kemi, elas sabem qual que é. Que tem a Kemi, o George, enfim. Tem lá, super legal. Façam com elas em casa. Eu já mostrei para elas aqui na escola. Nesse próprio RA positivo, em vez de vocês... Porque quando vocês apontam para o QR Code, vocês apertam o QR Codezinho aqui e aponta para a página do livro. E na apostila delas, lá do livro de experiência, tem um íconezinho RA. É o único que tem na apostila. Clica lá, na página que está falando sobre umas praias de Cabo Frio. Ele levanta a imagem em 3D, vocês conseguem ver 360 uma praia. Linda, 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 linda. Que delícia. É esse aqui, né, ó.
Deixa eu ver se dá pra ver. Isso, esse mesmo. Baixei já. Tá? Deu uma olhada. Aí, quando ele lê o QR Code, normalmente ele dá uma continha. 10 menos 1. Aí você clica lá em 9 e aí ele abre o conteúdo. É bem legal. Aí vocês conseguem ver os videozinhos que eu tô mostrando para elas nas aulas que elas assistiram, do Biscoitinho, do Orochima. Só não dá para baixar, por isso que eu não baixei e não mandei para vocês, tá? Tá bom. Tá bom. E aí vocês conseguem ter, tem até uns joguinhos bem legais de tablet que daí dá para prender a atenção delas. Tá bom. Beleza. Gente, era isso. Tchau, obrigada, Su. Nada, imagina. Melhoras pro seu esposo, viu? Obrigada, Vivi. Tchau, Melhoras, meninas. vai dar Bom tudo final de certo. semana. Obrigada pra vocês também. Tchau, Juju. Tchau, Juju. Tchau, Fefe. Beijo, beijo. Beijo. Fala tchau pra Pro. Fala tchau pra Juju. Fala Ai, tchau pra que Juju. minha, agora eu vou voltar pra minha casa. Quer ver as gêmeas? Vou prender a Maria em casa. Ai, eu quero. Filme com pipoca. Acho que é Vamos isso. ver as gêmeas?